Olá pessoal, eu estou aqui para gravar a tag Minha Cozinha. Eu fui convidada por amiga Meirelle Mãe Pâncreas e também pela amiga A Bela Vida Simples, a Lucélia. E o nome da tag é Minha Cozinha. O nome da tag é Minha Cozinha. Eu estarei respondendo 30 perguntinhas. Então, pessoal, vou começar porque são bastante perguntinhas e para o vídeo não ficar muito longo. Primeira pergunta: você gosta de cozinhar? Eu gosto, às vezes eu gosto e às vezes eu não gosto. Tem aqueles dias assim que eu gosto de cozinhar e tem aqueles dias que eu não gosto de cozinhar. A segunda pergunta: gosta da sua cozinha? Eu gosto sim. Tem muitas coisas que eu queria mudar, muitas coisas que eu queria modificar, mas no geral eu gosto sim. Ela é uma cozinha assim, até que bem espaçosa. Ela é uma cozinha clara, de cor clara, ensolarada assim. E eu gosto sim da minha cozinha. Qual a cor predomina sua cozinha? É cor clara, assim, as paredes é branco, é porcelanato branco, o piso ele é cor clarinha, assim, não é um branco, é puxando assim pro branco, e os móveis eles eram de cor clara, aí eu fui diminuindo eles, fui trocando. Mas eu espero assim, quando comprar móveis novos para cozinha, que sejam de cor branca de novo. Você gosta de lavar louça? Sim, pessoal, eu gosto de lavar louça. Eu não gosto de deixar assim muita louça acumulada, mas eu gosto de lavar louça. Sua cozinha dorme limpa ou suja? Nem sempre ela dorme limpa, mas eu procuro assim tirar as coisas que estão na mesa, não deixar panela assim em cima do fogão, deixar o fogão mais ou menos limpo, a pia não deixar assim coisa virada, nada sujo. Você gosta de ter utensílios para ajudar? Sim, pessoal, gosto. Eu acredito que nem exista pessoas que não vai gostar, né, de ter utensílios para ajudar. Utensílios para ajudar é muito bom. A gente sempre tá de olho em alguma coisa assim para comprar. Qual eletrodoméstico você não fica sem? Eu assim procuro nem usar muita coisa assim, mas eu gosto bastante do liquidificador. Eu gosto da air fry. Deixa eu ver, uma coisa que eu uso todos os dias mesmo, é a chaleira elétrica. E esses dias, já faz um tempinho já, a chaleira elétrica estragou. Nossa, como eu achei difícil ficar sem a chaleira elétrica, porque a água esquentada no fogão, ela demora um tempão. E como o meu micro-ondas ele estragou, ali também dá para esquentar água. Mas aí eu tava sem micro-ondas, no fogão acho que demora uma eternidade. E na chaleira elétrica nem chega, acho que 2 minutos já tá quente a água, já tá fervendo. Gosta de cozinhar para visita? Eu gosto assim, não é sempre que eu gosto, mas eu gosto. Às vezes quando
quando vem alguém de fora, assim, eu sempre procuro fazer assim, eu não faço nada sofisticado, nada diferente, a comida é toda simples, mas eu procuro fazer assim da melhor maneira possível. Qual refeição você gosta de fazer? Eu gosto mais de fazer o almoço. Sua geladeira é organizada? Quando sou eu que cozinho, eu sempre procuro deixar organizada a cozinha. Eu não gosto assim de encher, de botar panela, porque risca, arranha. E se eu coloco uma panela, eu coloco assim uns potinhos embaixo, ou coloco tipo um guardanapinho para colocar a panela em cima para não arranhar. Mas a maioria das vezes não, quase sempre eu coloco em potinhos e coloco os potinhos embaixo. Gosto de deixar aquele espaço assim e gosto de deixar as prateleiras assim limpinhas, sem nada virado. Então já estamos na pergunta de número 11. Eu não fui dizendo o número das perguntas, porque às vezes a gente se perde em algumas assim. Eu principalmente eu me perdo. E então eu não fui falando o número das perguntas, mas agora já é a pergunta 11. Você usa escorredor de louças? Eu uso sempre, desde que eu passei a ser dona de casa, eu sempre tive escorredor de louça. E eu acho muito ruim assim sem escorredor de louça, porque eu vou lavando e boto tudo ajeitadinho ali, os copos de um lado, os talheres viradinho para baixo, os pratos eu procuro botar bem direitinho. As panelas às vezes eu coloco dentro de uma bacia com um paninho embaixo para escorrer a água assim, mas eu uso sim sempre o escorredor de louça e eu acho muito ruim não ter escorredor de louça. A pergunta número 12. Você tem máquina de lavar louça? Não, eu não tenho, nunca tive máquina de lavar louça. A pergunta 13. Você tem panela elétrica? Não, eu não tenho, mas ultimamente eu tenho pensado bastante em comprar uma panela elétrica. Tinha uma época assim que eu quase não acertava o arroz. E aí eu pensei bastante em comprar uma panela elétrica, quase comprei. Aí depois eu voltei a fazer o arroz soltinho de novo. Aí passou um pouco aquela ideia de comprar uma panela elétrica. Mas o dia que der eu vou comprar sim uma panela elétrica. Pergunta 14. Você cozinha no micro-ondas? Como eu falei anteriormente, eu tô sem o meu micro-ondas. Ele estragou e ele já não estava muito bom. Daí o meu marido deu uma ajeitada nele, uma arrumada. E aí depois teve um dia assim que faltou gás e eu inventei de fazer arroz e fazer mais alguma outra coisa que eu não lembro agora ali. E como ele já não estava bom de ficar muito tempo sem girar o prato para o cozimento, ele acabou estragando. Ele deu um estralo bem grande assim e parou. Saiu umas fumaças lá e parou. Então eu tô sem micro-ondas. Mas quando eu comprar um outro, com certeza eu vou fazer assim. Eu não gosto de descongelar essas coisas assim, mas dá para fazer um arroz, dá para fazer um monte de coisa ali para esquentar a comida quando a gente não quer sujar uma panela, quando quer esquentar só um pouquinho. Pergunta número 15. Você tem medo da panela de pressão? Não, eu não tenho medo de panela de pressão. Pergunta 16. Sua panela de pressão já explodiu?
Sim, pessoal. Quando eu não morava nessa casa ainda, e eu morava numa outra casa, uma casa que era alugada, uma vez eu estava fazendo feijão na panela de pressão. E eu não sei se eu coloquei a borracha errada ou se a panela estava com algum defeito. Eu sei que fez um barulhão assim e estourou ali aquela parte da tampa. E quando eu fui olhar assim na cozinha, a cozinha, o teto não era muito alto, era um teto meio baixo. Tinha saltado feijão assim lá em cima no forro da cozinha. E como eu cheguei perto da panela para tirar a tampa, arrumar ali, o fogão estava todo cheio de caldo de feijão e assim no forro da cozinha também estava cheio de caldo de feijão. Saltou um pouco assim por a parede e começou a pingar caldo de feijão até na minha cabeça, no meu rosto, que eu olhei para cima e sorte que não foi assim nada mais sério. Pergunta 17. Quanto tempo demora para fazer o almoço? Aí, se for assim só um arroz, um empanado, alguma coisa, ou aquecer, eu demoro menos tempo. Mas se eu for fazer um feijão, um arroz, uma carne, legumes, eu demoro bastante tempo assim. Eu não gosto de aquela comida atropelada, assim, aquela comida muito rápida. Por exemplo, uma carne que fica meio cru. Eu gosto da carne bem fritinha, assim, bem cozida mesmo. Pergunta 18. Você se organiza para cozinhar ou vai fazendo? Quando eu vou cozinhar, uma das coisas que eu gosto, assim, que as panelas estejam todas limpas, assim. Aquilo que eu vou usar que seja só eu pegar e cozinhar. Aí eu já deixo, assim, eu já lavo o arroz, já deixo o arroz escorrendo por bastante tempo para quando eu for fritar, ele já tá bem sequinho. Eu já pego os legumes, trago tudo numa vez, já descasco, corto. E o feijão eu já trago o tempero, assim, o alho, a cebola, já deixo cortadinho e refogadinho para cada panela, eu já separo assim aquela porção. Pergunta 19. Você tem o cantinho do café? Eu tenho, assim, é bem simplesinho, mas eu tenho. Eu tenho a cafeteira que agora eu tô usando, daí eu coloquei do lado, aonde que fica numa bandeja de madeira, fica o pó de café, o açúcar, o achocolatado, o filtro aquele de papel para passar o café, o adoçante. Então, bem simplesinho, mas eu tenho um cantinho do café. Pessoal, vocês me desculpem que vai aparecer no vídeo uma barulheira de cachorro, mas esses cachorros nenhum é aqui de casa, eu não tenho cachorro. Então, vamos continuar. Pergunta 20. Suas panelas brilham? Brilhar, assim, brilhar, de dizer, que brilho que tem nelas panelas, não brilham, mas também não é assim suja, encardida. Elas são limpinhas, assim, bem limpinhas. É claro que eu queria que elas brilhassem bastante. Pergunta 21. Você limpa a sua geladeira quantas vezes ao mês? Assim, quantas vezes ao mês, certo, eu não sei, mas eu limpo ela seguido, assim, não de lavar. Mas eu sempre pego um paninho com álcool e passo, assim, onde que eu vejo uma sujeirinha, eu passo. E nas prateleiras, no lado ali, aonde tem a carne, eu sempre não gosto de deixar a marca de sangue das carnes, assim. Eu sempre deixo limpinho, arrumadinho ali. Pergunta 22.
Você bate o bolo à mão para não sujar liquidificador e batedeira? É bem difícil de eu fazer bolo assim, eu quase nunca faço bolo. Aí quem faz bolo aqui em casa é o meu esposo e ele ama usar batedeira e liquidificador. Eu nunca vi uma pessoa para gostar tanto de usar aparelhos elétricos, coisas assim, tudo que é ligado na eletricidade, ele ama usar, ele adora. Agora, quando eu vou fazer um bolo, se for possível fazer na mão, num potinho, para não ter que lavar o liquidificador e a batedeira, eu faço. Pergunta 23, desculpa. Choveu, você já pensa fazer um bolo ou bolinho de chuva? Não, quando chove eu gosto bastante assim de limpar a janela, de tirar o pó, porque daí tá chovendo, conserva limpo. Mas fazer bolo ou bolinho de chuva não gosto muito assim. Pergunta 24. Seu esposo te ajuda na cozinha? Eu não tenho certeza se essa pergunta assim perguntava se seu esposo te ajuda na cozinha ou era alguma outra coisa. Mas tá anotado assim, seu esposo te ajuda na cozinha. Ele me ajuda sim. Ele adora cozinhar e gosta de fazer bolo, gosta de fazer doce. E assim a louça, quando ele pode, ele sempre lava. Não é aquele lavado, assim, lavado, mas ele sempre lava. Ele não deixa assim cheio de louça ali para mim lavar. Pergunta 25. Você se considera uma Masterchef? Não. Ih, tá muito longe de eu me considerar uma Masterchef. Eu cozinho assim o básico, tudo bem simplesinho. Pergunta 26. Suas receitas são de sua mãe, da sua avó ou da internet? Alguma coisa que eu faço porque eu vi a minha mãe fazendo. Eu faço assim o jeitinho que ela faz. Pergunta 26. Suas receitas são da sua mãe, da sua avó ou da internet? Assim, o básico que eu sei, eu lembro assim de ter aprendido com a minha mãe, assim, o feijão eu faço do jeito que ela fazia, o pão eu faço bem do jeito que ela fazia, calça virada, essas coisas assim. Da minha avó, eu nunca vi assim a minha avó cozinhando. Minha avó, quando ela faleceu, eu tinha uns 17 anos e eu morava longe da minha avó, não me lembro assim. Quando a gente ia visitar ela, já era as minhas tias que cozinhavam, assim, a avó ficava mais sentada com a gente, assim, porque a avó tinha bastante filhos, bastante netos, já era bem, tinha trabalhado bastante, assim, na vida dela, então ela ficava mais sentada, assim, descansando, eram minhas tias que cozinhavam. E agora na internet a gente vê bastante dicas, assim, receitinhas diferentes. Quando quer fazer alguma coisa, a gente vai, né, lá na internet procurar. Pergunta 28. Você faz almoço e janta todos os dias? Não, todos os dias não. Eu faço almoço e o que sobra, assim, se a gente tá com vontade de comer uma comida, assim, de sal, a gente esquenta o que sobrou. Mas aí tem aqueles dias, assim, que a gente tá com vontade de comer de tomar uma sopa, ou às vezes chega alguém e daí aquela comida que tinha é pouco, daí a gente tem que cozinhar. Mas de cozinhar almoço e janta todos os dias, não.
Pergunta 29. Você seca a louça ou deixa secar sozinha? Eu lavo, coloco no escorredor. O que não cabe no escorredor eu coloco numa bacia. E aí depois, assim, às vezes eu lavo um tanto e seco. E outras vezes eu deixo assim, e depois que tá tudo lavado, eu fiz outras coisas, aí eu pego e seco e guardo. Eu não deixo assim muito tempo ali no escorredor, não gosto. Pergunta número 30. Você gosta de ímã de geladeira? Teve uma época assim que eu tinha bastante ímã de geladeira, que eu comprava nessas revistinhas ou quando eu ia no centro, assim. Agora eu não tenho mais, eu tenho acho que uns 3 ou 4 só. É um conjuntinho de ímã que eu ganhei da minha irmã, faz muitos anos que eu tenho. E tem um outro negócio que é uma garrafinha de água. E o outro acho que é um imã da Unimed, que é para colocar algum lembrete ali. Mas eu tinha encomendado para uma moça que faz biscuit fazer para mim e depois ela não me respondeu mais e eu perdi o contato dela. Sempre tô pensando em ir lá para mim comprar, porque ela faz assim personalizado, faz biscuit de época, mas eu tenho poucos. Mas eu gosto assim de imã de geladeira. Só eu não gosto assim toda geladeira com imã, aí eu não gosto. Você gosta de Tupperware? Gostar eu gosto, mas eu não tenho nenhuma. Eu tenho assim potes que eu compro, seguida eu tô comprando uns potes, porque os que eu tenho já estão bem velhinho, aí eu tô comprando potinho novo, assim. Bom, pessoal, então eu já respondi as 31 perguntas da tag Minha Cozinha e eu agradeço muito a Meire e a Lucélia do canal A Bela Vida Simples. E pessoal, quem não conhece elas ainda, vão lá no canal delas conhecer. As duas são pessoas assim simpáticas, bem legal mesmo. E o canal delas tem bastante variedades, assim, tem tags, tem desafio, tem receitinhas. É bem variado o canal delas. Então, vou falar aqui o nome dos canais que eu convidei para fazerem essa tag e depois eu vou deixar passando, vou colocar assim no final do vídeo o nome delas. Então, eu chamo para fazer essa tag Paula e Filhos, Rosiane 2021, Ju Ribeiro, que eu não sei se ela fez essa tag. Eu olhei lá no canal dela e eu não vi essa tag. Aí se a Ju quiser fazer essa tag, né, tá convidada. Convidei ela porque ela sempre tá me convidando e eu tinha convidado ela para fazer uma outra tag e ela já tinha feito. Também a família Correia Antônio e a Mari de Oliveira Cakes, Lucilene Domingos, Vânia Silva, Samara Teles Oficial e Wanda Alves. Então, esses são os canais convidados para fazerem essa tag. Eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado dessa tag e então cumpri mais, respondi a mais essa tag e eu desejo a todos um bom final de semana. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.